Olá, sou a doutora Cristina Teixeira e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o diagnóstico de Covid. A minha intenção é trazer uma luz sobre o assunto, uma vez que hoje em dia, se você se dirigir ao laboratório com cartão de crédito ou com dinheiro, você pode fazer o exame, escolher entre o PCR e a sorologia, sem nem necessitar do pedido médico. Então, quais são os exames? A gente tem dois tipos de exame. A gente tem o PCR, que é a reação em polimerase com transcriptase reversa, um nome feio, né? E a gente tem as sorologias, IgG, IgM, IgA, imunoglobulinas totais. Qual a diferença entre eles? Esses são exames diferentes, cada um com seu propósito e que precisa de uma interpretação de um médico que está habituado a tratar Covid para poder entender, porque muitas vezes até a gente que está no dia a dia, na linha de frente do Covid, a gente tem algumas dificuldades e a gente tem que discutir caso a caso, tá? Então, de forma geral, o que é o PCR? Então, o PCR é um exame que vai ser feito, é aquele tal famoso suave ou cotonete que vai no nariz, que parece que vai pegar o cérebro, né? Então, é um cotonete grandinho que vai, passa numa narina até o fundo, depois a outra narina, depois um cotonete, um outro cotonete que vai na garganta, lá no fundinho, na orofaringe, que a gente chama, e que vai colher essa secreção e que vai mandar para o laboratório. Esse laboratório vai fazer o quê? Ele vai pegar o RNA do vírus, mesmo que tenha só um fragmentinho desse vírus, ele vai transformar em DNA e vai multiplicar. Então, se eu tiver só um pedacinho de vírus ali, esse vírus vai multiplicar e eu vou conseguir ter certeza que naquela amostra existe o Covid, o SARS-CoV-2, perdão, que Covid é o nome da doença, SARS-CoV-2 ou novo coronavírus é o nome do vírus, tá? Então, esse exame ele é feito para fazer o diagnóstico de Covid na fase aguda. Só que eu tenho um problema, esse exame só vai dar positivo, de forma geral, entre o 3º e o 10º dia. Então, se no primeiro dia de sintoma, no meu primeiro dia de febre, eu me dirigir para coletar esse exame, a chance dele dar negativo é muito grande. Então, PCR, o exame do cotonete, é para fazer diagnóstico de Covid agudo, mas ele tem que ser coletado entre o 3º e o 10º dia de doença. A sorologia é um outro exame em que ela vai medir os anticorpos que foram produzidos no organismo em decorrência do contato com o SARS-CoV-2. A gente tem dois tipos de sorologia. Eu tenho a sorologia quantitativa e a sorologia qualitativa. São exames diferentes. A sorologia qualitativa, ela só vai dizer se tem ou não tem anticorpo. É aquele exame que normalmente tem nas farmácias, que é feito com a pontinha do dedo, em que se fura o dedo, coloca uma gotinha de sangue na plaquinha e ela vai dizer se o exame é positivo ou negativo, mais ou menos como um teste de gravidez. O teste quantitativo é aquele que é feito no laboratório, que se colhe o sangue e envia para o laboratório. Ele demora um pouquinho mais e ele vai ver quais anticorpos existem e qual a titulação deles, ou seja, vai dar um número, 0,1, 1,5, 5, 10, então vai ter a quantidade de anticorpos que tem, tá? Esses exames eles devem ser feitos a partir do 10º dia, mas de forma ideal depois do 14º. Se eu estou com suspeita de Covid hoje, não adianta fazer uma sorologia, porque só uma porcentagem muito pequenininha de pessoas começam a produzir anticorpos já nos primeiros dias. A maioria, isso começa no 10º e fica maior a partir do 14º. Então, a sorologia é para saber se eu tive Covid lá atrás, há no mínimo 2 semanas atrás. Então, ele não se presta para um diagnóstico agudo. Só que a sorologia é um exame que tem o que a gente chama de sensibilidade e especificidade muito variável. Ou seja, o que é sensibilidade? É se ele é positivo e eu consigo esse resultado. E especificidade é eu ter certeza que aquele exame está correto. E as novas sorologias, mesmo quando elas são feitas com mais de uma técnica, que são os nomes feios aí que eu nem vou entrar em detalhe, que é até difícil de pronunciar, esses exames eles são novos e muitas vezes eles dão resultados meio confusos, mesmo para nós que somos médicos, tá? Então, são exames que eu tenho que olhar com critério e muitas vezes eles não têm uma verdade absoluta. Muitas pessoas que tiveram Covid, que tiveram quadro clínico confirmado, que tiveram PCR, eles não
tem sorologia dosada, esse exame se recolhe e dá negativo. Então, casos leves costumam dar negativo. E tem gente que depois de um tempo, muitas vezes depois de 3 meses, essa sorologia diminui. Isso quer dizer que não tem mais imunidade com o coronavírus? Nenhum de nós sabe. Essa doença, ela tem pouco tempo, então algumas coisas a gente está aprendendo dia a dia. A gente sabe que muito provavelmente o corona, ele também tem uma imunidade celular que não é medida só por número de anticorpos. Então, eu pessoalmente não tenho indicado realizar o exame de sorologia em quem já teve Covid positivo e que já teve um PCR confirmado. Porque esse exame você vai gastar um dinheiro e você vai ficar muitas vezes angustiado com o resultado. Ai, doutor, será que eu não tenho imunidade? Não sei, provavelmente tem ou não, não sabemos. Isso a gente vai ter que esperar o tempo passar para a gente ter essa certeza. Usados na sorologia de forma geral, o IgM e o IgG, que o IgM é na fase mais recente, quando se tem o contato, e o IgG é da fase mais tardia. Então, qual que é a conclusão final, gente? Apesar de todas essas dificuldades, algumas coisas a gente tem bem precisas. Na infecção aguda, se eu estou com suspeita de Covid hoje, eu tenho que colher o PCR, que é o suave ou o cotonete. Mas o ideal é fazer essa coleta entre o 3º e o 10º dia. Se eu tenho dúvida, se eu tive Covid no passado, eu tenho que fazer a sorologia e o ideal, embora seja realmente um exame com custo maior, mas que vai ser um pouco mais preciso, é a sorologia quantitativa, que é a que é feita em laboratório, em que ela deve ser feita sempre a partir do 10º dia, mas de preferência a partir do 14º dia. Na dúvida, procure um médico que está preparado para o cuidado do Covid.